Estamos de volta ao segundo bloco do Antenados na Geral. Nesse segundo bloco a gente vai abordar bem aqui. A gente falou agora que não existe essa coisa de o grande vilão de Deus é Satanás. Não existe isso. Talvez o grande vilão do homem é Satanás. A nossa briga com ele. Deus não tem problema nenhum, não tem quem brigue com ele, não tem quem se oponha a ele. E a gente às vezes dá bandeira demais para Satanás como se ele fosse, enfim, onipresente, onipotente. Os atributos, às vezes, que a gente entende como de Deus, nós atribuímos também ao diabo, os demônios e Satanás, e isso é mentira. Nós esclarecemos isso no primeiro bloco. Porém, qual é o poder de Satanás? Os demônios têm alguma coisa? Por exemplo, a gente tocou um pouco sobre tocar no corpo de alguém para que a pessoa adoeça. Ele tem esse poder dentro da permissão de Deus e, ao mesmo tempo, ele pode curar alguém. A gente, enfim, eu vou levantar já a bandeira aí. Tem muita gente que fala, olha, André, eu fui num terreiro, fui não sei o que naquela região, estava doente, fui curado. E o cara pega e apresenta exame, da mesma maneira que faz às vezes em igreja evangélica. Está aqui o exame, e o cara às vezes vai num terreiro, está aqui o exame. E o cara, tem muita gente que afirma isso, vai em televisão, em YouTube, onde for, que eu fui curado pelo bando, fui curado pelo não sei quem, fui curado pelo pai de não sei da onde, pelo ocultismo ali. O diabo cura. Eu acredito que sim, Se ele pôs, ele pode tirar. O que eu não posso é generalizar, é achar que toda doença é diabólica. Eu já vi pregador na televisão dizendo para os crentes, dando testemunho, quando eu fico doente, eu coloco a mão na minha cabeça e digo, diabo, sai de mim agora. Pô, peraí. Se o Espírito Santo habita aquele corpo, não tem como ter diabo ali, gente. Mas você associa toda enfermidade a uma atuação demoníaca. Há casos, por exemplo, Jesus se depara com um sujeito mudo e surdo e ordena que um espírito maligno o deixe. Mas Jesus não diz isso ao leproso. Você não vê Jesus dizendo, espírito da lepra, sai dele. Você não vê Jesus dizendo a Bartimeu, espírito de cegueira, sai dele. Porque eram enfermidades orgânicas. Então há enfermidades orgânicas, há enfermidades psicossomáticas, há enfermidades espirituais. Daí a importância de termos o chamado dom do discernimento. Perceber, não, isso aí é de cunho espiritual, ou é de cunho emocional, ou é de cunho orgânico. Mas eu queria pedir a sua permissão para falar bem do diabo. Posso? Só um pouquinho. Deus, pode? Deixa eu falar bem do diabo só um pouquinho, que a gente está malhando tanto Deus o usa coitado ele, do cara. Usa ele como ferramenta. É verdade, mas eu queria encontrar ou apontar aqui algumas virtudes do diabo e que eu não encontro em muitos crentes. Tem umas virtudes nele que eu não tenho encontrado em muitos crentes. Olha que grau nós chegamos. Número 1, o diabo adora a Deus. E nem todo crente adora, de verdade. Toda vez que um espírito maligno se deparava com Jesus, ele se prostrava e o adorava. Está lá, é só ler nos textos. Segundo, a Bíblia diz que ele teme, os demônios temem e tremem. O que tem de crente hoje que perdeu o temor de Deus e que não treme diante do Senhor, que brinca com as coisas de Deus, o que tem de pregador atrás do púlpito, vivendo uma vida de pecado, contraditória, dizendo uma coisa, vivendo outra. Quer dizer, a gente tem que dar a mão à palmatória. Quando é que a gente imaginaria chegar ao ponto de ter que admitir que tem gente que está pior do que o diabo? Eita, André, Deus! Eu já tive algumas experiências concernentes a isso. A Bíblia diz que Jesus recebeu todo o poder, né? O diabo ele não tem o poder, e sim tem força. O que prevalece, nós evangélicos, superior ao diabo e seus demônios é o Espírito Santo que habita em nós, nos faz fortes espiritualmente, nos faz, porque eis que vos dou o poder. Então esse poder aí ele não tem. Porém, no espiritismo, se a pessoa for no espiritismo, a pessoa olha, eu estava com dor aqui no ombro, agora sumiu. Mas ele tira aquela dor do ombro, bota no joelho, porque ele não tem esse poder que o Senhor tem para curar de fato e de direito. Ele tira de um lado e bota no outro. Porque muitas vezes, se a pessoa não tem um compromisso com Deus, ele vai brincar com a pessoa. Como muitas pessoas, ligou uma pessoa 2 horas da manhã para mim e falou assim, pastor, eu vim aqui em casa aqui agora que meu pai está com a faca que agora quer matar todo mundo dentro de casa. Quando chegamos lá, ele estava incorporado, falou assim, olha, não vou sair daqui não. Não vai sair. Tu vai sair agora, tu vai sair em nome de Jesus. Não vou sair porque eu que botei essa enfermidade no corpo dele.
Aí começou a contar aquela história, e Jesus nos relata na Bíblia que de maneira nenhuma Jesus deixava os demônios falarem. Outro erro, olha, a pessoa está com o diabo no corpo. O diabo, ele é o cabeça, ele nunca vem, ele vai mandar sempre os mais fraquinhos. E a Bíblia nos relata que tem anjos presos piores do que esses que estão aí. Muitos piores. Já pensou se esses anjos, né, lá no livro de Judas, diz que tem os anjos reservados para o dia do juízo. Se esses anjos caídos estivessem aí, André, seria uma devastação geral aí, entendeu? E ali, voltando ao caso, ele foi expulso, aquele demônio foi expulso para a glória de Deus, e aquele homem começou a andar, coisa que ele não podia fazer. Nesse caso aí, a enfermidade daquele homem ali era o quê? Era enfermidade demoníaca. Ou seja, o demônio colocou uma enfermidade naquele corpo. Mas existem pessoas aí que estão com diabetes, né, como o bispo contou aqui. Quer dizer que o camarada está com algum tipo de enfermidade, o diabo está no corpo. O diabo nunca vai incorporar no corpo da pessoa, salvo num dia do ano, que é o dia 31 de outubro. É o dia de Halloween. Né? Para aqueles que têm um conhecimento, ele não pode se materializar em todos os lugares ao mesmo tempo. No dia 31 ele se materializa, onde tem... É dia da reforma, hein? Onde tem vai dar briga aqui. O dia das bruxas, chega, né? Já para cima de mim no 31, eu falo, olha, é dia da reforma também, querido, muita coisa acontece. Mas olha, uma coisa que eu tenho percebido, de fato, parece que muito disso, do entendimento do poder do diabo, passa por experiências próprias, às vezes por experimentação de vida das pessoas, né? Mas foi muito interessante também o que o bispo falou aqui no início, da questão do discernimento, para a gente não cair, eu acho, em alguns erros que se cai muito, de às vezes alguém está com uma convulsão e a demônio sai, expulsa, e a gente entender e cair em erros, por exemplo, desse tipo de visão que, eu estou ficando doente, eu boto a minha mão e eu expulso, então eu não vou nem tomar remédio, porque isso já vem com ceticismo, porque se eu tomo remédio é porque eu acredito que o poder de Deus na minha vida não me cura. A gente entra num... É aquilo, parece que o diabo só coloca... Ele prepara o cenário, é a gente que se enrola todo. Eu vou tomar remédio, não tomo porque é demônio, não sei o que. Daqui a pouco é um bololô e a gente está doente, às vezes está endemoniado e não tomou remédio e não vai mais para a igreja. O homem complica as coisas, né, pastor? Imagine Timóteo, né? Com essa enfermidade que ele tinha, ele não ia poder pregar o evangelho nunca. São de descarrego nele. Paulo, põe a mão na minha cabeça aqui. Agora é o demônio que está em mim, Paulo. Eu estou enfermo, então imagina o negócio dele. Porque a doença, irmão, eu acredito que Deus, nós somos humanos, né? Do jeito que está aí a nossa vida, a sociedade hoje, a gente tem convicção que uma gripe, essa virada de tempo, a gente estamos sujeitos a qualquer resfriado. E qualquer resfriado, para muitos crentes religiosos, está repreendido. O diabo não quer que eu pregue hoje, né? Eu vou ter que pregar de qualquer jeito. Então, a minha preocupação hoje, como um líder, eu vivi do outro lado. Eu fui homem de ver Exu, demônio, botar a mão em carne e aparecer cheio de bicho. Eu não quero esse boi. Eu vivi. Eu vi demônio fazer sensacionalismo dentro de tempo, fazer dois homens se beijar a noite toda. Eu vi demônio fazer sargento da polícia dançar de saia a noite toda. Agora, eu creio no poder do evangelho. Né? Eu creio no poder, o evangelho é que expulsa, não a religião. Né? Porque hoje as pessoas estão... A Bíblia diz ali em 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 7, que Satanás, Paulo dizendo que ele tem poder de se transfigurar em anjo de luz. E tem muitos demônios aí abrindo igreja, crescendo. E olha, isso me preocupa, André. Pode isso aqui é coisa séria. Sabe por quê? Meu pai, missionário Cecílio Carvalho Fernandes, logo no início do seu ministério, ele atendeu um rapaz que havia vendido a alma ao diabo. O sonho dele era ser cantor famoso, tal, mas não cantava nada, era uma araponga desafinada. Acendeu uma vela lá, vendeu a alma pro bicho ruim. No outro dia amanheceu cantando, compondo, começou a tocar violão, começou a fazer show nas noites. A genitália dele começou a apodrecer. Ele tinha que usar fralda geriátrica e o odor era horrível. Quando meu pai orou por ele, manifestou uma entidade, um espírito demoníaco, e de olhos abertos disse: Cecílio, eu tenho uma proposta para você. Eita. Esta alma aqui é muito importante dentro de um contexto, de um projeto. Eu te dou 10.000 almas por esta. Olha que proposta. Sua igreja vai encher até não aguentar mais, mas você tem que me liberar essa. Meu pai disse: não tem negócio com você, Satanás, não tem negócio. Expulsou, o rapaz foi curado na hora, não perdeu o dom.
passou a cantar para Jesus, hoje louva a Deus. Mas imagine, meu pai não aceitou o negócio. Quantos podem ter aceito? Sim. Então eu fico assim meio escabrinhado quando eu vejo algo surgir da noite para o dia e explodir, eu digo, opa, porque eu sei que a obra de Deus não é fácil, gente. Jesus passou por esse tipo de proposta também. Cruz, Jesus passou por esse tipo de proposta. Deserto, luta. E ele ficou lá, ministério, levantou 12, deu um problema. Eu creio, André, que o diabo, ele percebe Deus. Quando algo tem potencial. Por que Herodes decretou a morte de todos os infantes de 2 anos para baixo? O que uma criança de 2 anos representava de ameaça para ele? Nada. Mas ele sabia do potencial. Então ele sabia que havia uma profecia. Que aquela criança hoje de 2 anos, um dia, seria uma ameaça ao seu trono, uma ameaça ao status quo. Por isso que ele decretou a morte dos infantes. Da mesma maneira, se o diabo percebe o potencial de crescimento de uma pessoa, ele vai investir e vai investir pesado. Ele vai arquitetar todo tipo de manobra para derrubar aquela pessoa, não pelo que ela é hoje, mas pelo que ela está destinada a ser um dia. Deixa eu entrar um pouco nisso, porque isso é um debate muito maluco, mas eu acho que nós vemos isso na Bíblia. Faltou Raul Seixas aqui. Não, certa vez eu vi um pregador falando isso e eu fiquei encucado, virei assim, né, eu falei, será mesmo isso? Mas hoje, até nesse debate, a gente vê isso corroborando, que ele fala o seguinte: quando o diabo não consegue segurar a pessoa, amarrar a vida dela, o ministério, os projetos, que às vezes ele faz isso, ele amarra, parece que o negócio do ano está empacado e não sai. Mas ele fala assim, quando o diabo não consegue segurar a pessoa, retrair ela para ela não avançar, ele faz o contrário, ela empurra ela com tudo. Ou seja, o que antes talvez ele queria que ele não conseguisse de jeito nenhum, ele empurra que do dia para a noite o cara tem tudo que ele quer. Às vezes até dentro desse orgulho, porque o diabo vai entender também, claro que ele não pode habitar e entender o interior do homem, mas pelas nossas ações eles conseguem entender que, pô, esse cara começou o ministério, qual é o orgulho dele? É ter uma igreja grande, então deixa eu em cima disso. Talvez às vezes, eu não sei se era o orgulho de Jesus, ele dominar, mas ele sabia que Jesus veio para isso, Jesus veio para tirar a chave do inferno, ser quem comanda, né? Enfim, proliferar o seu evangelho na terra. E o pastor falou, então, olha, cuidado. Ele tocou um pouco nisso. Cuidado quando, em negócios, em várias situações da sua vida, você vê o negócio sem nenhum tipo de oposição, crescer muito rápido, porque o diabo pode estar trabalhando aí dentro do seu orgulho. Porque às vezes a gente pode estar crescendo, lindo, maravilhoso, não estou vendo nada. Para a gente é muito bom, mas às vezes o nosso orgulho vai sendo trabalhado pelo diabo nesse sentido. A gente tem que ter cuidado para não tomar a referência lá de Gamaliel como sendo um valor absoluto. Porque eu já vi muitos pregadores dizendo, não, se está crescendo é porque Deus está na frente. Vai lá no conselho de Gamaliel, lembra? Não vamos mexer com eles não, porque se for de Deus vai crescer, se não for não vai crescer. Bem, gente, aquilo foi dentro de um contexto, eu não posso aplicar aquilo em tudo. Porque se eu for aplicar aquilo em tudo, o carnaval aqui no Rio de Janeiro é bênção pura. Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco de volta. Eu quero falar um pouco sobre esse conceito, que é meio maluco. O que o bispo Hermes falou agora, olha, Satanás falou, te dou 10 mil almas? Meu Deus do céu. Mas a gente vê um pouco disso. Se ele não consegue segurar o ministério de um pastor, de uma pessoa, a sua prosperidade, o avanço, ele empurra e dá tudo de uma vez só. O cara cresce rápido. Pode fazer isso? Ele pode, ele faz isso de vez, ele prospera a pessoa, ele dá dinheiro para a pessoa, ele aumenta a igreja da pessoa. Eita, Jesus, vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, a gente volta já já.